Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, papai querido, gratidão a ti, papai, por estar aqui te servindo, papai. Gratidão, pai, por cada momento que estamos vivendo nessa terra, papai. Porque é um tempo de poucas tribulações, mas tem um peso de glória para nós, papai. Ó, papai, gratidão por tudo, por revelar os teus segredos aos teus pequeninos, papai. Estamos aqui, papai. Ó, papai, nos dá um maná diário, papai, de hoje. Que teu Espírito venha falar conosco, papai, hoje. Venha esclarecer, papai. Venha tirar dúvidas, papai. Que venhamos crescer um pouco mais em graça e conhecimento, papai. Gratidão, papai, pelo consolo que tu nos dá diariamente, papai. Gratidão pelo teu mensageiro que tu colocaste na nossa frente, papai, para cuidar da tua igreja, papai. Ele é o cabeça, papai. Gratidão. Ó, papai, gratidão por tudo. Abençoa os meus irmãos que aqui estão, os irmãos que estão na live, os irmãos que não estão presentes, papai. Os abençoe no nome de Yahshua Mashiach, papai. Vai até eles, papai, abençoando, papai. Dando entendimento da tua palavra, papai. Porque o que nós queremos hoje, papai, é ouvir a ti, papai. Entender os teus segredos mais profundos, papai. Gratidão por nos revelar, papai. E que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. A paz de Yahshua, irmãos. Hoje, dia 6 de abril? Nossa, passa rápido, né? 6 de abril de 2023, quinta-feira, mais um ruminar da palavra de Yahweh. É muito maravilhoso, né, irmãos? Já estamos no mês de abril, né? Tá passando rápido, irmãos. Eu falo com os irmãos, tá passando rápido, né? Por isso a necessidade de cada dia, né? 1093 dias. Já passaram 1093 dias, ó, tá chegando na faixa do 100, né? Quase. Não, é 1260. Não, para 1100. Gratidão, papai, né, irmãos? Assim seja? Assim seja. Irmãos, ó, presta atenção. Eu vou trazer um entendimento para os irmãos aqui, que tudo a gente vê que tem um ponto e tem um contraponto, né? E Yah usa dessa forma para poder falar conosco. Muitas das vezes a gente entende a gente vendo o inimigo. Entendeu por quê? Porque ele não pode criar nada, ele tem que copiar. Ele não pode criar nada, ele tem que copiar. E nós estamos falando nesses últimos dias sobre ali o Espírito ter ido ali às profundezas, né? Ter ido às profundezas e resgatar aqueles, né? Aqueles assim que é o seio de Abraão, que é os patriarcas e etc. Ali já o Paulo estava naquele momento ali, irmão Rodrigo, quando o Espírito desceu lá no seio de Abraão. Já o Paulo estava ali? É essa aí que é muito, os irmãos estão errando muito, não pode. Já o Paulo, ele foi depois que ele foi no seio de Abraão, depois do sacrifício para Papai Alcha. Entendeu? Então ele não estava nesse meio, ele não estava ali no meio ali daqueles ali. E é isso que os irmãos, muitas vezes eu vejo esse erro dos irmãos, entendeu? Estamos aqui para poder sanar. Então Shaul Paulo não estava ali. Quem estava ali eram os patriarcas, era Davi, você vê Lázaro, né? Tem uma passagem que até fala de Lázaro, né? São esses personagens que estavam lá. Então Shaul Paulo é após. Entendeu? Então depois que morria, depois que ele pegou o seio de Abraão e levou debaixo do altar do incenso, as pessoas, vamos dizer assim, a igreja que morria, vamos dizer assim, ela já não ia mais para baixo, já pegava ali, já ia direto para debaixo do altar do incenso. Ela não passava pelo seio de Abraão embaixo, ela já ia direto para o altar do incenso, entendeu? Então, Shaul Paulo não estava naquela remessa ali de quando ele foi, que o Espírito foi até lá embaixo e resgatou eles ali, entendeu? Porque foi depois, ele morreu depois. Então, quando ele morreu, já foi direto. Os irmãos entenderam? Sim. É claro isso? Sim. Ok. Essa condição do Espírito, ele ir lá embaixo, é lógico que Satanás ia copiar. Fato. E a gente vai abrir em Lucas 11.
11 e 14. Lucas 11, 14. Página 1809. Nós vamos bater palma quando a gente entender a palavra e estiver falando de coisas para nós. Quando tiver a gente trazendo uma revelação que envolve o inimigo, não batemos palma, ok? A gente fica feliz por entender a mensagem, não por aquilo, entendeu? Não, jamais. Você vai jogar aí por terra, né? 11, versículo 14. Lucas 11, 14. Diz assim, ó. Ele expulsava um demônio que era mudo. Um demônio que era mudo. Os irmãos lembram desse estudo, demônio mudo? Quem lembra, levanta a mão. Tem que lembrar. Os irmãos não lembram, né? Poucos irmãos lembram, tá vendo? Então a gente vai ter que ruminar esse estudo hoje. Ó, ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou. E as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre... Aqui, ó. A multidão ficou admirada. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebul. Aqui está falando é Eliauxa que expulsou o demônio, viu? Eliauxa. Aí fala assim, ó, ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou. As multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para pôr à prova, pediram um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo os pensamentos, é isso que você falou ontem, irmão Edgar. É isso que você falou ontem. Quando o personagem ele está como uma arte, ele não tem, vamos dizer assim, essa autoridade, esse poder de ler pensamentos. Só que aqui ele estava pleno do Espírito, então ele conhecia os pensamentos. Então, muitas das vezes, os fariseus e etc., ele não precisava de falar. Ele já ouvia os pensamentos sem precisar falar, porque ele entendia o íntimo daquelas ali. Entendeu? Por isso que fala aqui, ó. Outros, para pôr à prova, pediam um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Por quê? Porque ele estava pleno do Espírito. Entendeu? Ó, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. Acaba em ruínas. Todo reino dividido acaba em ruínas, né? Lembrando que os primeiros 144 mil eram reinos divididos. Por quê? Porque cada um foi para um lado. Um seguiu Emanuel, outro seguiu Lúcifer. Então era um reino dividido. Agora, quando subimos, não vai ter mais reino dividido. Não tem mais isso. Então os irmãos têm que entender a autoridade que é instituída para todos, ok? Ó, ele, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se tivesse dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reinado? Aí tem um ponto de interrogação, 3 pontinhos. Quer dizer, ali tem uma continuação. Só que o que quer dizer ali? Que o reinado dele vai acabar, porque é um reino dividido, ok? Ó, vós dizei que é por Beelzebul que eu expulso demônios? Ora, se é por Beelzebul que eu expulso demônios, quem os expulsam? Os vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Versículo 20. Contudo, se é pelo dedo de Ial que eu expulso o demônio, então o reino de Ial já chegou até vós. Né? Aqui deixa bem claro a palavra se unindo o quê? Que é aqueles que são os reinos, vamos dizer assim, os reinos de Ial, é um reino, mas aqueles personagens ali, é eles que vão expulsar o demônio. Quem é? Micael e seus anjos. É fácil de entender, né? Fala assim, ó. Contudo, se é pelo dedo de Ial que eu expulso demônios, então o reino de Ial já chegou até vós. Ó, quando um homem forte e bem armado, guarda a sua moradia, seus bens ficam seguros. Todavia, se vir um mais forte, o assalta e vence, e tira-lhe a armadura, no qual confiava, e distribui os espojos. A nossa condição de nós subir, né? Porque um homem mais forte, ele é mais forte? Não, porque a força dele é Ial. Entenderam? Quando a gente fala assim, ó, no começo aqui do versículo, fala assim, ó, ele era um demônio mudo, a gente faz um link com Apocalipse 13. Vamos abrir lá. É um estudo muito antigo, os irmãos têm que voltar para poder ruminar. Era um demônio o quê? Mudo, ok?
Ó, 13:1. Diz assim, ó. Vi uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre o chifre havia 10 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. Ó, a besta que eu vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, eram como os de urso. Ó, olha um dos ursos aí. Daqueles 2 ursos que vão pegar os 42 rapazinhos. E sua boca como mandíbula de leão. E o dragão, ó, e o dragão lhe entregou autoridade. Ó, lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Eu quero que vocês gravem essas 3 palavrinhas aí, ó. O dragão lhe entregou o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Uma das cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão, por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? Quem pode lutar contra ela? Ó, e lhe foi dado uma boca, para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Essa besta aqui, ela tá muda agora. Entendeu? Essa besta tá muda. Ela tá muda agora. Entendeu? A partir do momento que começa o ministério dela, começa a falar. E é dado para ela o quê? 42 meses. É essa a representação do demônio mudo lá de Lucas. Entenderam? É essa a representação. Ok? Aí fala assim, ó. Ela, então, abriu a boca. Ó, foi dada uma boca, ela falou, abriu a boca. Em blasfêmia contra Ial, blasfemando contra o seu nome, sua tenda é o quê? O seu templo e os que habitam o céu. Entendeu? Os que habitam o céu. A gente achava que era só Benjamim, mas não é. São todos aqueles querubins fiéis também, né? Aí fala assim, ó. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Quer dizer, o resto de Sião, os remanescentes de Oxalã que ficar na terra. Ele vai vencer, vai matar eles, ok? Ó, e lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É dada autoridade a eles, ok? Ó, adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Que o Espírito diz às igrejas. Agora, é muito forte isso aqui. Olha só, esse pedaço aqui que eu peguei agora. Olha só. A gente sabe que no final, Lúcifer, na verdade, Emanuel e o falso profeta, ele vai o quê? Morrer, vai ser jogado no lago de fogo. Quando fala morrer, não é porque vai ficar eternamente, ele não sai dali mais, entendeu? E Lúcifer, ele vai ser preso. Aí tá escrito aqui, ó, claro, ó, se alguém está destinado à prisão, ó, irá para a prisão, ó. Se alguém deverá morrer pela espada, ó, é pela espada que terá que morrer. É os 2 personagens. É o filho e o pai. Um vai para a prisão e o outro vai morrer. Entendeu? Aquela espada dura, grande e forte. Isso, exatamente. A gente vai fazer esse link. Ok? Então, esse personagem é o demônio mudo, que agora ele não está fazendo nada, não está falando, está mudo. Por quê? Porque nós estamos retendo ele. Nós estamos retendo ele. Assim que nós fomos tirados, aí ele começa a falar, né? Ele vai falar contra o Ial, né? Contra Ial, contra a tenda de Ial, que é o templo, e contra os moradores, ok? Agora vamos voltar lá em Lucas. Lucas 11, agora 11, 23. Então entendemos aqui esse demônio mudo. Os irmãos entenderam? Então quem que é o demônio mudo? O antimachia, exatamente. Aí no versículo 23, ó. Quem não está ao meu favor está contra mim. Quem não se ajunta comigo, ó, quem não se ajunta comigo, dispersa. E qual que é a palavra hoje? Se ajuntar em feixes, ok? Aí vem o versículo 24, ó. Quando o espírito impuro sai do homem, ele perambula por lugares áridos,
procurando um repouso, ó, tá procurando um repouso, mas não encontrando, ó, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ó, chegando lá, encontra varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que eles, as quais vêm habitar ali. É com essa condição final deles que esse homem é com essa condição final daquele homem se torna pior do que antes. A gente entendemos o que é quando Emanuel sofre uma ferida de morte. Ele desce e vai no abismo e busca 7 piores que ele. Os 7, irmãos, não é só 7 espíritos, é uma plenitude de espíritos malignos que está ali. Quando Micael ele foi ali, lá embaixo, vamos dizer assim, no paraíso, no seio de Abraão, ele não trouxe 7, não, ele trouxe uma plenitude. Todos aqueles que creram nele, pegou e subiu. O antimachia faz a mesma coisa. O antimachia limita. Ele sai, toma ferida de morte, o espírito dele vai para o abismo, ele pega aqueles outros e levanta ele, sobe com eles para a terra. E aí ele entra naquele corpo, não só naquele, como de todos. Então é um imitador, é a mesma representação. Você tá vendo? Papai confirmando para nós que o espírito, e fala que assim, ó, porque a palavra lá não fala que o espírito que desceu, não fala a palavra espírito, aqui fala, ó, quando o espírito, só que aqui é o contraponto, aqui é o espírito impuro. Quando o espírito impuro sai do homem, agora a gente entende a nossa condição. Quando o espírito ali saiu, quando papai morreu, vamos dizer assim, o espírito saiu dele e foi para o seio de Abraão, e resgatou o seio de Abraão e colocou ele o quê? No alto, resgatou eles. Agora é o contraponto. Emanuel sofre uma ferida de morte, que ali é como se fosse um sacrifício dele, né? Porque ele é imitão também, até aí você vai imitar, né? Ele sofre uma ferida de morte. Fica amarelo e pálido. Fica amarelo pálido. E aí o espírito vai nas profundezas, pega resgata, entre aspas, aqueles que estão ali e coloca eles na terra. Fato. Esse espírito que desceu lá é o espírito do antimachia? É o espírito do antimachia. A gente entende que é o espírito do antimachia. Né? O espírito do antimachia. Por quê? Porque a representação aqui do pai é um exemplo. É como Lúcifer fosse a alma. É um exemplo, tá? E o espírito do antimachia que vai lá embaixo e busca outros piores do que eles e levanta eles para a terra. Oi, irmã. E ele é ferido por uma das testemunhas, né? Até então o entendimento que nós temos é que ele é ferido por uma das testemunhas, né? Mas os irmãos entenderam essa parte? Vocês veem que tem um ponto, tem um contraponto? Porque lá, vamos abrir lá em Efésios 4, né? O irmão Ronaldo estava ajudando a gente. Ronaldo, Muito bom. 2:44. Vamos pegar na King James, né? É onde que tá abrindo? Efésios, eu vou confirmar se é 4 mesmo. A irmã Adriana pode falar também qual que é a da... Eu só sei aqui de tá? A minha não chegou ainda. Tá. Efésios 4 é 1086. 1086? Ótimo. Tem diferença para as páginas azul e a marrom? Eu creio que não. Tá certo. O que, irmão Show? Você quer procurar qual? Hã? Você quer procurar qual é? Esse 4? Não, o 4 é no final lá, Página 1086. quando fala que ele desceu. Qual que é? Quando fala que desceu? Na King James. 1086. Tá, mas qual que é? É 411, né? 411? É o 10. Acho que é o 9. Exatamente. Aqui, ó, versículo 8, ó. 6:8, ó. 4:8, perdão. 4:8. Fala assim, ó. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que desceu às mais partes baixas da terra? Aqui, pelo Espírito, nós entendemos que foi o Espírito que desceu. Pelo Espírito. Nós entendemos, porque ele fala, não fala o nome de quem que é, não fala qual personagem que é. Aqui fala, ó. Por isso que foi declarado: quando ele subia em triunfos às alturas, levou cativo os prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também o que desceu às partes mais baixas da terra, né? A parte mais baixa da terra, ó. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu.
muito além de todos os céus, para preencher o céu em tudo nele existe. Entendeu? Então aqui nós pegamos o contraponto para entender que foi o Espírito que desceu nas profundezas e pegou o cativeiro e subiu e levou debaixo do altar do incenso. O contraponto, Emanuel sofrendo uma ferida de morte, como se fosse o sacrifício dele, e indo ali resgatando, entre aspas, aqueles e colocando eles na terra. Entenderam? Se tem um ponto, tem que ter um contraponto. Os irmãos entenderam essa parte? Entendeu? Ok. O Espírito Mundo falou aí, contraponto aquele que a mulher tem um filho, que o Papai Alcha pega e revive nele, e aí assim que ele revive, ele fala? Você está falando de Naim? Lucas 7, não. É de Naim? É, eu acho que é. Vamos ler lá. Lucas 7? Lucas 7. Porque é o seguinte, se tem um ponto, tem um contraponto. O filho varão, antes dele nascer, ele era mudo. Ele não falava, né? É qual Bíblia, irmão? Pode ser na Yalxalá. 1800. Exatamente, irmão. O contraponto é esse aqui, ó. Ó, fala assim, ó. Ele foi em seguida numa cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhava com ele. Ao aproximar da porta da cidade, coincidiu que levaram a enterrar um morto, filho único da mãe, viúva. A grande multidão da cidade estava com ela. O mestre, ao vê-lo, ficou comovido e disse-lhes: não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os que carregavam pararam. E disse: então, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. O morto sentou-se e começou a falar. É o contraponto do momento que o filho varão nasce. Que aí ele começa a falar. Começa a falar por quem? Começa a falar por Ial. Entendeu? Conseguiram entender essa parte? Assim seja? Tem certeza? Não tem nenhuma dúvida nessa parte não? Não, irmão Felipe? Tá compreendido? Tem certeza? Então tá bom. Posso só fazer um adendo? Não falou Pode, claro. Que a gente entende pelo Espírito, que é o Espírito que desceu, né? Aham. Então isso aí, Yalcha 53:11 diz: após o trabalho fatigante de sua alma, verá a luz e se fartará. É aquele momento que ele entrega, Pai, entrego em tuas mãos O meu espírito. O Espírito, né? Que está entregando o corpo ao Espírito, né? Que o Espírito daí ele vai para as regiões, Isso. né? Ele Exatamente. Ele volta, ressuscita o corpo. Isso. Né? Mas aí aqui fala claramente ali que o Espírito que desce. Exatamente, ok? Então tá bom. Então os irmãos entenderam essa parte, né? Agora a gente vai em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Fazer um estudo bem minuciado dessa mensagem de ontem para os irmãos compreender, para ficar claro. Na minha passagem de Lázaro lá, você e Abraão ficava do... Oi. Porque tirasse uma dúvida minha. Aham. Quando Emmanuel morrer, que descer, esses espíritos que vêm com ele, que são 7 piores do que ele, eles são os demônios que ficaram na Terra, Não, ó, presta atenção. Os espíritos, esses 7 espíritos são uma plenitude de espíritos. São espíritos tanto de querubins infiéis, quanto de filhos de Alcha. Porque quando você lê lá em filhos de Alcha infiéis... Aqueles matrizes, né, que desceram, né? Isso, aqueles assim, quantos anjos que não guardaram a primogenitura, ele foi lançado, vamos ler lá, vamos pegar em Judas 1,6, abre sua Bíblia aí para você não ter dúvida mais. Judas 1,6. Mas no 2137 não é o Ó, fala assim, ó, Judas 1,6, diz assim, ó. Abriu aí, irmão Sandro. Ó, enquanto aos anjos que não conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos, ó, ele está presos em cadeias eternas, sob debaixo das trevas, para o julgamento do grande dia. Esses estão guardados para o julgamento do grande dia. Então, não é que vai ser julgado. Ele vai ser uma espécie de uma ferramenta para julgar o povo. Não é julgar sentenciando. É fazer mal ao povo. Entendeu? Então, são esses aqui, esses anjos. Não é só esses que desceram ali, que foram para o abismo. Os querubins infiéis também foram para o abismo. Também. Então, o 7 é uma plenitude. Entendeu? Não é 7 só personagens.
São uma plenitude de espíritos que vão subir. Como se fosse uma legião, né? Como se fosse uma legião, exatamente. Isso. Entendeu? Assim seja. Acha essa passagem para mim aí do Lázaro aí. Qual que tá? Onde que tá? O irmão, antes de ler, eu só vou ler, só para poder completar. O irmão pegou aqui bem falado, quer ver? Não precisa de abrir não, eu abro aqui. Onde que tá do Lázaro? Ser mais rápido. Lucas. Quem achar me fala. Lucas o quê? Lucas 16. Já achei aqui, ó. 16, 19. Muito devagar, irmão. Tem que ser igual rápido. Rápido. Travou aqui. Ó, Lucas 16, 19. Os irmãos podem abrir, né? Os irmãos gostam de abrir, né? Porque a gente falou ali. O Espírito Yahshua Micael, ele foi o quê? Ele foi no seio de Abraão. Ok? E vocês vão ver que aqui do lado do seio de Abraão tá o abismo. Olha aqui, quer ver, ó? Fala assim, ó. Havia um homem rico que vestia de púrpura e linho fino. Cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia em sua porta, coberto de úlcera. Desejava saciar do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos. Ó, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, não foi levado para os anjos, não. Na mansão dos mortos, ó, na mansão dos mortos, em meio de tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo para refrescar-me a língua, pois estou atormentado nessa chama. Abraão, aí eu pergunto para os irmãos, o rico ele estava na onde? Ele estava no abismo ou estava no Hades? Por que ele estava no Hades? Isso, é isso aí. Ó, Lázaro, molha a ponta do seu dedo para refrescar-me a minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de quando recebeste teus bens durante a vida. Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui no consolo. Ó, no consolo. E tu atormentado. E além do mais, entre nós e vós há um grande abismo. então você vê, o Espírito ele vai ali buscar no seio de Abraão. Entre esses aqui que está no seio de Abraão, entre aqueles que está no Hades, tem um abismo. Aí vai o Espírito, vai no abismo, buscar aqueles e levantar e trazer para a terra, junto com ele, ok? Fazer um contraponto do Espírito que vai, pega eles e coloca debaixo do altar do incenso. Claro? Boa, irmão. Quando a gente pega agora agora vamos para Apocalipse 6. Aqui. Oi. Que ele desce lá para pegar são os híbridos, né? São aqueles lá de Apocalipse 9, né? Que tem coroa, como que coroas na cabeça, né? Dentes de leão, né? Aqueles seres, porque tá bem no abismo, são aqueles seres mesmo. É na King James? Pode ser na King James. Apocalipse 6. Agora a gente entra no ruminar de ontem. A gente vai ruminar a mensagem de ontem. Ok? Então é King James, não. Hã? Então é King James, não. Irmão Shaul, Oi. quando você pegar a resposta do pessoal, aí você repete ela pro pessoal da live. Beleza. A resposta da pergunta. Verdade. Quem vai fazer isso pra mim aqui é o irmão de Cleiton. Ele que vai pegar a resposta e vai falar de novo. Ok? Tá bom. Assim seja. Ok, vamos lá. Vamos lá. Antes disso, a gente vai abrir aqui no versículo 5. Como é que fala? Tá do lado, só virar os olhinhos pra lá. Ó, versículo 5 aqui, ó. Apocalipse 5. Fala assim, ó. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono. Grava a palavrinha, sentado no trono. Um livro em forma... É capítulo. É. Capítulo 5. Capítulo 5. É capítulo 5, ó. Então observei na mão direita daquele que está sentado um livro, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Quer dizer, aquele que está sentado ali no trono está com um livro, está selado com 7 selos. Né? Pronto. Os irmãos, só isso. Agora você olha para o lado e vê o versículo 6. Vai ver que um vai completando com o capítulo 6. Um vai completando com o outro. Capítulo 6. Ó. Aí fala assim, ó. Capítulo 6, ó. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo, né? Ele abriu o primeiro selo.
o cordeiro abriu o primeiro selo. Esse selo que ele abriu, porque ele venceu, né? Porque está aqui no capítulo 5:5, fala assim, ó. Então um dos anciões consolou-me, ó, afirmando, não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz Davi, venceu. A raiz Davi venceu, né? Então ele foi digno de pegar o livro e abrir os 7 selos. Então no capítulo 6 fala assim, ó, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Ele abriu o primeiro dos 7 selos, porque ele venceu. Depois da batalha, nós sobe, Apocalipse 12, nós sobe. Venceu, aí ele senta e abre, pega o livro da mão daquele que está sentado. Só que é o mesmo personagem. Hoje a gente não consegue entender, chegar lá vai ficar claro, ok? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes. Quem que é esse ser vivente aqui, irmã Flávia? É o Gabriel. Gabriel. Exclamar com voz de trovão. Vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Um cavalo branco. E seu cavaleiro empunhava um arco. E lhe foi ortogado uma coroa. Ortogado. Ortogado assim, ó, toma a coroa aqui, ó. Ok? Foi ortogado uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente, quer dizer, voando, né, vamos dizer assim, como vencedor, determinado a vencer. Ele já é vencedor. Já é vencedor, porque primeiro ele venceu o céu. Por que ele fala assim, determinado a vencer, irmã Flávia? Porque fala assim, ó, que ele estava voando, né, vamos dizer assim, no alto, como vencedor. Aí fala assim, ó, determinado a vencer. Ele voou como vencedor. Tá, mas fala assim, ó, determinado a vencer, ele já venceu? Por que fala assim, determinado a vencer? Saúl, Oi. é porque ele vai vencer na terra também. É, irmão, mas a pergunta não é pra você, meu irmão. A pergunta era pra irmãzinha aqui. O irmão tem que saber. Na hora que eu perguntar, irmão Sandro, você responde. Eu não perguntei pra você, perguntei pra irmãzinha. Entendeu? A resposta correta. Mas o irmão tem que saber esperar. Eu tô falando com a irmã, então eu tô forçando a irmã a forçar a mente pra falar. Se for falar com você, eu falava assim, irmão Sandro, qual que é a resposta? Mas eu tô falando com a irmã. O irmão, antes de você chegar aqui, você tem que ser educado. Para chegar aqui não fazer isso, porque que os irmãos, isso aqui é como se fosse assoprar. Você tá dando a resposta para a irmã e não pode, ok? Mas tá certo. Quando fala assim, ó, alteramente como vencedor, porque ele venceu no céu. Aí fala assim, ó, determinado a vencer, porque vir na terra também e vencer aqui na terra também, porque lá em cima ele venceu o pai dele, é o pai de Emanuel. E aqui embaixo ele venceu os outros dois. Tá claro isso? Ok. Então quando eu falo assim, ó, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão, vem. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. E lhe foi ortogada a coroa. Até aqui tudo bem, né? Vamos em Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Página 1567. Vocês viram que eu li aqui no capítulo 5? Que, ó, quando eu li aqui no capítulo 5, falou assim, ó, 5, Apocalipse 5, fala assim, ó, então observei na mão daquele que está assentado, ó, assentado no trono, um livro, assentado no trono, um livro, tá assentado no trono, ok? Agora, Daniel 7, 9. 826 na King James e 1567 na Shalom. Ó, você vê que uma parte completa com a outra, depois você volta na outra completa e vai montando toda a cabeça. E aí sua mente tem que ser uma cabeça grande para poder absorver tudo. Ok? 7, 9. Ó, diz assim, ó. Todos abriram? 7, 9? Ó, eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. Quantos tronos, irmão Caleb? 24, ó. E um dos anciãos sentou, quer dizer, foi preparado alguns tronos. Todos os anciãos sentaram? Não. Foi preparado alguns tronos. E um ancião sentou. Esse ancião sentando é esse aqui, ó. Então observei na mão direita daquele que está sentado num trono. É esse aqui, ó. Que está em Apocalipse 5.
É esse aqui. Eu observei na minha mão direita daquele que está sentado no trono. No trono, um livro. Voltando aqui em Daniel, ó. Eu continuava contemplando. Quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Ó, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Mil milhares o serviam. Quem que são esses 1.000 milhares que serviam? Irmã Leidiane. Ó, 1.000 milhares o servia. Quem que é esse que está servindo ele aqui? Os querubins. Isso. Por que os querubins? Os fiéis. Isso. Mas por que a gente entendeu que é o querubim fiel que está servindo eles? É difícil. Sabe por quê? Porque a face principal do querubim é a de touro. E é o de servir. Entendeu? De servir. Ok? 1.000 milhares o serviam. E miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Que livro? Esse livro aqui, ó, quem está com ele na mão. Ele abriu o livro, ok? Quando ele abre o livro e abre o primeiro selo. Aí quando abre o primeiro selo, lá por Apocalipse 6, tá falando assim, ó, quando abriu um selo, foi ortogado para ele uma coroa. E quando nós lemos um pouquinho mais para baixo, fala assim, ó, 13, ó. Eu continuava contemplando em minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre a nuvem do céu, um como filho do homem. Ele adiantou até o ancião e foi introduzido à sua presença. Ó, ao ancião, foi ortogado, a mesma palavra aqui, ó, foi ortogado uma coroa. Só que a palavra de El é para sábios. É para sábios, entendeu? A palavra de El é para sábios. Por isso que eu falo para os irmãos, quando os irmãos forem responder a pergunta, usa de sabedoria. Não usa de tolice, não. Tem que ser sábio. Dá uma resposta sábia. Por que fala assim, ó? Aqui foi ortogado uma coroa. Tudo bem. Aqui fala, a ele foi ortogado o poder, a honra e o reino. O poder, a honra e o reino. Quer dizer, se foi ortogado pelo reino, já viu um rei sem coroa? Não. Aí fala, ó, a ele foi ortogado o poder, a honra e o reino. E todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu império é império eterno, jamais passará. E seu reino jamais será destruído. Faz um link exatamente com esse personagem aqui de Apocalipse 6, que é o cavaleiro, que está em cima do cavalo. Ele é dado uma coroa, que é o ancião aqui. Que é o momento que ele pega de volta a coroa. E você acha que como é que ele pega de volta a coroa? Ele vai lá no guarda-roupa dele, abre a coroa e pega a coroa? Não. Não é assim que faz. Não é assim que faz. A coroa está agora com Lúcifer. Ele está usurpando a coroa. Por quê? Se ele está usurpando a função de sumo sacerdote, ele não está dentro do templo? Ele pode estar lá? Não. Então o que ele está fazendo lá? Ele não usurpou essa condição? Uma posição inferior? Você acha que uma superior ele não vai também? Não vai ser usado para poder pegar? Então ele também pegou a coroa e está ali como um rei. Mas não está ali por direito. Ok? Quando nós subimos, aí nós vai vencer. Não pensa assim que nós vai chegar lá, a gente vai ter muita festa. Aí fala assim, ó, manda chamar aquele servo. E igual eu falei aquele dia, ele não vai vir de cabeça erguida, ele vai vir de cabeça baixa. Aí que tá, ele vai vir de cabeça baixa, vai tirar a coroa e vai entregar, vai prostrar. Vai prostrar e entregar a coroa para ele, porque a coroa é dele. É de Micael, Yalcha Micael, a coroa é dele. Então ele não vai ter nem conversa, irmãos. Não vai ter nem conversa. Ele vai chegar, já pegar a coroa e já vai se prostrar com o rosto por terra e vai entregar a coroa para ele. Ok? Agora vamos achar uma passagem que tem que falar isso? Apocalipse 3. Também. É um link Apocalipse 3. Vou falar, irmão André. Apocalipse 14? 4 também é. Não tenta não, irmão. Não tenta não. Não tenta não, que eu vou trazer os Salmos. É um Salmos. Ele tira a coroa, se prostra e dá a coroa para ele. Ok? Antes de ir lá,
vocês vão ver que no versículo 11, você vai pegar uma palavra para mim, no versículo 11, fala assim, ó. Eu continuava, você viu que eu li lá, que aquele que está destinado à prisão, para a prisão vai, aquele que está destinado à morte vai morrer? Você viu lá, né? Olha o link aqui, ó. Eu continuava, então, eu continuava olhando, então por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, esse chifre aqui é Manuel, que está proferindo lá por causa três essa palavra arrogante, blasfemando. Ó, quando vi que a fera, ó, grava fera, que a fera fora morta, quer dizer, Emanuel sendo morto. Essa aqui não é sendo morto e depois revivendo, não. Aqui é sendo morto jogando no lago de fogo, ok? Ó, e seu cadáver destruído, quer dizer, foi destruído seu cadáver. E entregue ao abrasamento de fogo, tá vendo? Aqui, ó. Das outras feras também foi retirado o poder. Das outras feras, esse aqui já é Lúcifer. Ó, mas elas receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinado. Por quê? Eles pegaram e foram levados presos. Isso aí é o prolongamento de vida. Eles não foram mortos naquela hora. Eles foram presos. Então aqui, ó, o primeiro foi morto. Aquele que tiver morrer pela espada morrerá. O segundo está sendo dado para ele mais um prolongamento de vida. Quer dizer, levando preso durante 1000 anos. Entendeu? Qual que é a palavra que eu pedi para gravar? Fera? Tá. Então a gente tem que achar o momento que ele se prostra e entrega a coroa. Correto? A gente não vai achar passagem falando que ele entrega a coroa. Mas você vai ver que ele vai se prostrar. Ok? A gente vai em Salmos. 45. Não. Salmo 18. Não. 53. Deixa eu ver qual que é aqui. É muito Salmos que eu li essa semana. Deixa eu ver aqui, ó. É Salmo 73. Página 900. Não, 72. Página 900. Não lê não, deixa eu ler, viu, irmão? Os irmãos tá com uma mania de antes de eu ler, já leu. Os irmãos lê rápido. Calma. Você vê que ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro, correto? Ele é o herdeiro. Quer dizer, antes de ser herdeiro, ele era filho do rei, correto? Ele era filho do rei. E ao visível era o rei. E ele é o herdeiro. Filho do rei, ok? Agora, olha os salmos. Ó Iau, concede ao rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei. Ao filho do rei. Outra tradução, ao herdeiro. Ó, que ele governe teu povo com justiça. Ó, e teus pobres conforme o direito, teus pobres. Montanhas e colinas, trazei a paz ao povo. Quer dizer, nós subindo e levando a paz pro povo lá em cima, ok? Com justiça, aí os irmãos vão gravar, que a gente vai fazer um link depois, ó. Com justiça, ele julgue os pobres do povo. Ó, salve os filhos do indigente. Entendeu? Salve, grava essa passagem aqui também, ó. E esmague os opressores, né? Esmague os opressores. Trazei o inimigo e trucidai na minha presença, ó. Que ele dure sobre o sol e a lua, por geração de geração. Que ele desça como chuva, ó, que ele desça como chuva sobre a erva roçada e como chuvisco que irriga a terra. Que seus dias floresça a justiça e muita paz até os fins da lua. Que domine de mar e mar. Por quê? Porque a sexta criação foi dada ele dominar tudo. Entendeu? Mas por um pouco de tempo, vamos dizer, por um tempo, a quinta, vamos dizer assim, criação, quando eu falo quinta, eu estou remetendo a Lúcifer. É ele que está como cabeça hoje. Entendeu? É ele que está dominando como cabeça, ok? Aí fala assim, ó, que ele domine de mar a mar, quer dizer, dominar os seres que foram criados do mar, né, os querubins. Ó, desde o rio até os confins da terra. Ó, diante dele, a fera se curvará. Diante dele, a fera. Por que a fera? É aquela fera que foi dado prolongamento de vida para ele. Se curvará, se prostrando para ele. Se curvando e devolvendo para ele a coroa. Ó, diante dele, a fera se curvará. Que fera que é essa aqui? Lúcifer. Aqui, ó. E seus inimigos lamberão o pó. Tá falando da serpente. Escorregadia. Exatamente. E aqui fala, ó, diante dele a fera se curvará. É o momento que ela se curva para poder entregar a coroa para ele, ok?
Ó, e seus inimigos lamberão pó. Ó, os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer o seu tributo. Os reis de Sabá, ó, e os reis de Sabá e Sabá lhe pagarão o tributo, ó. Todos os reis se prostrarão diante dele. As nações todas se servirão, ó. Todos os reis se prostrarão a ele. Vou fazer um link com o ancião lá. Apocalipse 4:9. Ó, todos os reis se prostrarão. Você está vendo que antes aqui fala assim, ó, diante dele a fera se curvará. Quer dizer, se curvar é se prostrar, não é a mesma coisa? Então, e seus inimigos lamberão pó. Aí aqui no versículo 11 fala assim, ó, todos os reis se prostrarão diante dele. Agora a gente vai ver como que os reis se prostram, o que eles fazem. Porque o que eles fizeram aqui foi o que a fera fez lá. Fica claro, né? Ó, 4:9. Apocalipse 4:9. É, Apocalipse 4:9. Eu vou ler na King James, tá? Tô acostumado com o corpo perfeito, irmãos. Os irmãos não tá entendendo isso. É visão de águia também, nós temos que ter visão de águia também. Ó, 4:9. Ó, toda vez, aqui tá falando ali, né, que aquele que estava sentado no trono, e o interessante é que fala assim, ó, lá no começo, fala assim, ó, quer ver? Versículo... Aqui na Yal-Shalom. Na Yal-Shalom, Apocalipse 5, quer ver? Fala assim, ó. Deixa eu ver se é 5 ou 6. Deixa eu ver aqui. É 4, é 4. É. O interessante é que fala assim, ó, no versículo 4 é 4:3, fala assim, ó. O que estava sentado no trono ali, ele tinha um aspecto, quer dizer aqui, ó, no versículo 2, ó. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu. É o mesmo trono lá que nós vimos lá, que foi um ancião sentou. E aqui fala, no trono alguém sentado. Porque se fosse Ial, vamos dizer assim, por que ele não falava que é Ial? Por que fala alguém sentado? Quem estava sentado? É aquele lá, o ancião. O ancião que está lá, que sentou no trono. Que faz um link com o versículo 5 também. Que fala que aquele que está sentado no trono. Por que não fala Ial? Por que fala aquele? Aquele. É porque não é aquele, não é Ial. Vamos dizer assim. Eu falo assim para vocês que entendem. A gente sabe que ele recebeu o nome de Ial, etc. Mas, por geral, não é Ial que está sentado no trono. É um personagem que está sentado. Por isso tanto desses segredos que fala, né? Ó, tá sentado como, desse jeito. Não fala diretamente que é Ial. Ele tá dando algumas dicas para a gente poder juntar e saber quem que é esse que está sentado. E agora a gente sabe que é um ancião, que foi otorgado para ele toda a honra, poder e o reino, ok? Aí aqui no capítulo 9, capítulo 4:9, fala assim, ó. Toda vez que os seres viventes clamavam honra e graça àquele que está assentado no trono, que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono. Ó, por que não faz prostrar diante de Ial? Fala se prostrar diante daquele que está sentado no trono. Ó, e adoraram aquele que vive para todo sempre. E eles lançaram a coroa diante do trono e declararam, ó, nosso mestre, nosso Ial, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. A glória, a honra e o poder. A mesma coisa está escrito lá em Daniel 7, quer ver, ó? Aqui fala, ó. Não, aqui no 11 que fala assim, ó. Os 24 anciões prostraram diante dele, aquele que estava sentado no trono, e adoraram aquele que vive para todo sempre. E eles lançaram sua coroa diante do trono e declararam, nosso mestre, nosso Ial, tu és digno de receber glória, honra e poder. Aí aqui fala assim, ó, que ele foi introduzido na sua presença e foi ortogado o poder, a honra e o reino. A mesma coisa que está escrito aqui, ó. Nosso mestre, nosso Ial, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. A mesma coisa está escrito lá, entendeu, irmã Cátia? Eu estou indo muito rápido. Eu acho que tá. Tem que ir mais devagar, né? Correr um pouquinho pra... Ainda mais com duas espadas, né? Com uma já era rápido, imagina com duas. Então vamos devagar, ó. Toda vez que os seres viventes clamavam
honra e graça àquele que está sentado no trono, que vive para sempre. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono, lançaram, quer dizer, se prostrou e lançou, fazendo um link com o Salmo 72, que os reis se prostraram diante dele. Então, a mesma coisa que os reis fizeram, aquela fera também fez, porque os anciões viram o que tinha que fazer, entendeu? E a coroa não é dos anciões, a coroa não é dos anciões, a coroa é dele. Por isso que ele fala assim, ó, os 24 anciões prostraram diante dele, diante daquele que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, e lançaram suas coroas diante do trono e declarou: nosso mestre, nosso fiel, tu és digno, assim, ó, tu és digno, nós não somos dignos, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. É o ancião que foi otorgado e recebeu a honra, a glória e o poder. Ele é o dono de tudo. Por isso que fala aqui, ó. Nosso mestre, nosso fiel, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto tu és o Criador de tudo. Ó, tu és o Criador de tudo. E tua soberana vontade. É por tua soberana vontade. Tudo que há e foi criado veio existir. Faz um link com Colossenses. Vamos abrir Colossenses rapidinho? Colossenses 1,15. E ali fala assim, ó, que os anciãos adoraram, né? Adoraram, correto? Não fala adoraram? Vamos primeiro em Colossenses. Yalxalã. Essa aqui melhor é Yalxalã. Aqui no 4. Eu tô lendo nas duas, então não precisa me acompanhar na leitura não, ok? Aqui fala assim, ó. Nosso mestre, nosso fiel, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, ó, e por tua soberana vontade, tudo que há. Aí aqui fala assim, ó, ele é a imagem do Yahweh visível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, ó, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principais, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Esse mesmo personagem está aqui, ó, não muda nada, ó, que fala assim, ó, e o poder, porquanto tu és o criador de tudo. Esse aqui que estava criando, ó, é o criador de tudo. É o mesmo personagem. Então nós estamos entendendo quem é aquele que está sentado no trono. É o ancião, que a ele é otorgado a honra, a glória e o poder. Ok? E quando fala assim, ó, que os anciões adoraram ele aqui, ó, fala assim, ó, os 24 anciões se prostraram diante dele que está sentado no trono e adoraram. A gente vai abrir em Hebreus. Hebreus 1. Deixa eu ver se é um mesmo. Já tô aberto. Já tinha pegado esse link já? Hebreus 1. Qual? Colossenses? Eu vou voltar lá. A gente vai voltar lá. É só fazer um link aqui com esses aqui, os anciãos adorando ele. Vai ser o Hebreus 1,6. Mas eu vou pegar do 1, ó. Diz assim, ó. Muitas vezes, de modo diversos, falou Yahweh, outrora aos pais, pelos profetas. E agora, nesses dias que são os últimos, quer dizer, os 1260 dias últimos, falou por meio do Filho. Ó, falou por meio do Filho. Ok? Quem constitui o herdeiro, ó, quem constitui o herdeiro? O filho do rei. Quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles, ok? Aí que fala, ó, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas. Essa que é a primeira vinda dele, ok? A primeira vinda dele, quando ele veio ali no madeiro, foi purificado, purificou. Aí fala assim, ó, o filho, assim, ó, de fato,
a qual dos anjos Ial disse, tu és meu filho, hoje gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele será meu filho? Ó, e ao introduzir o primogênito no mundo, é a segunda vez, a vinda dele agora. E ao introduzir o primogênito no mundo, aí ele introduz e o primogênito volta, né? Aí fala assim, ó, adorem-nos todos os anjos de Ial. É esse momento aqui que os anciãos adoram ele, porque Ial manda, adoram todos os anjos de Ial. Por isso que fala, ó, eu serei pai, ele será meu filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adoram-no todos os anjos de Ial. Entendeu? É por isso que os anciãos estão adorando aqui, ó. Entendeu? Só que ele não pega essa adoração para ele. Ele pega essa adoração e dá pro pai dele. Entendeu? É igual a coroa dos anciões. A coroa dos anciões não é do ancião. A coroa é do pai. Entendeu? E vão achar uma passagem que fala isso? Vão lá no filho pródigo. Apocalipse 14 fala algo semelhante aí da adoração. Fala, pode ler. Ó, Qual? Apocalipse 14, 6. Depois outro anjo que voava no meio do céu com uma evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz, temei a Ial e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Exatamente. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Página 1800. A coroa não é dos anciões. A coroa é do pai. O pai dá para os anciões. Entendeu? O pai dá para os anciões, mas não dá para ficar para ele. Entendeu? Se errar, tem que devolver. Ok? Aí no filho pródigo, quem que é o pai do filho pródigo? Aqui, ó, tem dois filhos. O mais velho e o pródigo é o mais novo. E tem um pai. Quem é o pai, irmã Kátia? Pai do filho, falou? É. E é um filho. Não, irmã. Não, é o pai de família, não é o pai de família? Porque se você falasse que o pai do filho pródigo aqui era o pai, quem que seria o filho pródigo? Tem que entender, entendeu? O pai não é Ial visível. O pai que é o pai de família. E tem dois filhos. Tem o filho pródigo, que é aquele filho que ele não se converte na hora certa. E aí ele passa por tribulações, até comer ali, vamos dizer assim, bolotas de porcos. Entendeu? E tem aquele filho que fica com ele sempre, que somos nós, o filho mais velho. Nós somos os filhos mais velhos. Entendeu? Os primogênitos, primícias das primícias, ok? Os obedientes. Aí fala assim, ó, no versículo 31. Quer dizer, antes disso eu vou explicar. Aí quando o filho chega, o filho pródigo, aí o pai faz uma festa, né? Porque, ó, esse filho meu, ó, se vocês verem que o filho é os que vai passar pela tribulação, aqui fala, ó. Deixa eu ver. Aqui vai falar assim, ó. Versículo... Deixa eu ver. Aqui, ó, versículo 25. Vamos pegar do versículo 25, ó. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamando um servo, perguntou o que estava acontecendo. E disse-lhe, teu irmão voltou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva. Ó, se a gente falar que o pai aqui era o filho era o pai aqui era Ial visível, a gente ia falar que esse filho pródigo aqui seria Ial Micael. Aí como é que eu ia falar? Ele ia ficar com muito ódio? Não, nada a ver. Ó, ele disse, o teu irmão voltou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva, e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Então, porém, respondeu a seu pai, ó, há tantos anos te sirvo. Ó, estamos com você há 2000 anos aí passando esse sofrimento aí. Há tantos anos te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse seu filho que devorou teus bens com as prostitutas, ó, tá vendo? Que é as que tá nas denominação, nas filhas. Gastou teus bens com prostitutas, para ele mata um novilho cevado? Ó, mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Quer dizer, a coroa não é dele, não é do filho.
Porque quando fala tudo que é meu é seu, então tudo que é do filho também é do pai. Tudo que é meu é seu, entendeu? Então quando fala assim, ó, meu filho, mas o pai disse, filho, tu estás sempre comigo. Ah, nós aqui, sempre com ele, e de tempos antigos. Quando eu falo assim, eu não falo só dos anciões, eu também falo dos servos também, ok? Mas só tem coroa só os anciões. Fala assim, ó, mas é uma representação que eu tô falando assim, por que a coroa não é dos anciões? Ó, mas o pai disse, filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejamos e nos alegrarmos, pois o teu irmão estava morto. Ó, o teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. É as ovelhinhas perdidas também, entendeu? Na tribulação, que vai ficar perdido na tribulação e vai ser encontrado. Mas a palavra-chave é essa aqui, ó. Tu estás sempre comigo, ó, e tudo que é meu é teu. Posso perguntar? Pode. Só para me esclarecer. Aham. Então, entendendo aqui que esse que está sempre comigo, então também é uma representação dos servos que foram fiéis lá em cima e também estão sendo fiéis aqui embaixo. Isso. Tá. O filho pródigo, então, teria uma representação com os remanescentes de Al-Shalã, por Isso. ser, né, colocaram os seus bens ali, quando gastaram os seus bens com as Isso, prostitutas. exatamente. Vieram junto, É. mas aqui pegou e começou a gastar com as prostitutas. Tá. Então entendemos que tem uma representação ali com os remanescentes Tem. de Al-Shalã, né? Que Tem. são os desatentos, né? Na É o condição pai dos de família. Por quê? Porque o pai, quando fala assim, pai de família, vamos dizer assim, vamos colocar só na condição de Filadélfia. Não vamos colocar Saz, não, porque Saz não é filho pródigo. Por quê? Porque ele voltou para casa. Quer dizer, Saz não é de lá, entendeu? Ele é Ele daqui. gastou os bens com as prostitutas, Isso. gastou aquilo que tinha. Isso. Aí todos vieram para cá. E quando vieram para cá, nós que somos as primícias, sempre andou com ele. Só que teve aqueles que vieram para cá e começaram a se dispersar. Entendeu? Pegou o dinheiro, começou, não é dinheiro, fala assim, ó, pegou a condição deles, começou a gastar dinheiro com as prostitutas e etc. Até comer bolota de porco. Quer dizer, ensinamentos de Jesus aí, entendeu? Só que esse ele volta, entendeu? Só que o filho pródigo, que somos nós numa representação, vamos dizer, entre aspas, ficamos indignados, assim, ó, eu tô com você sempre aqui. Entendeu? Nós somos os mais velhos, o primogênito, a primícia das primícias. Nós estamos sempre com você nunca deixou matar um cabrito. Aí fala assim, ó, mas esse daí, ele se arrependeu. Entendeu? Esse aí se arrependeu e voltou para casa. Quer dizer, é Filadélfia, descendente de Filadélfia, remanescente, como é que é? Remanescentes de Al-Shalã. De Al-Shalã. É esses, mas não é que comeu o alimento na hora certa. Ele vai comer depois, vai se arrepender depois, entendeu? E aí, esse é o filho pródigo. Entendeu? Olha, mas essa parte toda aqui, ó. Estava morto e tornou a viver. Sabes? Não, acabei de falar. Estava morto e voltou a viver. Porque eles vão ter que passar pela morte. Ó, Aquela parte lá, Apocalipse 3, tem fama de estar vivo, mas está morto. Mas a representação do filho pródigo é o seguinte, ó. O filho pródigo, ó, tinha uma casa. Vamos dizer, uma casa. Vamos pensar as coisas celestiais. Aí tá nós que somos primogênitos, tá o pai de família e tal o filho mais novo. Entendeu? Vamos dizer assim. Nós estamos lá. Aí fala assim, ó, nós vai ter uma missão para fazer. Nós vai ficar um exemplo, nós vai ficar 2000 anos andando na terra, consolidando ali as igrejas e etc. Entendeu? E ninguém pode dispersar. E nós vem. E nós sempre ficamos com o pai, Só que tem aquele filho mais novo, que é uma representação também dos remanescentes de Al-Shalã, que ele pega e dispersa. Não fica junto, ele dispersa, entendeu? Dispersa, vai lá, começa a gastar dinheiro com prostitutas, comer bolota de porco, etc. Chega a hora de voltar para casa. Nós voltamos. Nós voltamos sem morrer. Nós não vamos morrer, entendeu? Só que eles ficam aqui na terra. E eles vão ter que morrer. Entendeu? Então, quando fala assim, ó, esse filho aqui, ó, mas é preciso que festejamos e nos alegramos, pois o teu irmão estava morto. Aí eu pergunto, na parábola mesmo, o filho morreu aqui? Não morreu aqui. Por que fala assim, ó, que o filho estava morto? Porque não é uma coisa para a gente entender carnal, é uma coisa para entender espiritual, que ele teve que passar pela tribulação e morrer, entendeu? Para poder subir. Que aí ele vai o quê? Vai se arrepender do que ele fez. Por isso que ele fala aqui, ó. Aqui, ó, fala assim, ó. No versículo 20, ó. Versículo 20. Partiu então e foi ao encontro do seu pai, esse filho mais novo, o filho pródigo. Ele estava ainda de longe, quando seu pai viu e encheu de compaixão.
correu, lançou-se ao pescoço, cobrindo de beijos. Ó, o filho então disse: pai, ó, pequei contra o céu, porque saiu de lá. A missão era sair de lá, vir na terra, não passar pela morte e subir de novo. Aí fala assim, ó, pequei contra o céu e contra ti. Quer dizer, o juramento que foi feito lá de não dispersar, ele descumpriu. Entendeu? Então ele veio na terra e teve que passar pela morte. Entendeu? Os irmãos entenderam essa condição? O filho pródigo são os filhos que saíram de lá, entendeu? E voltar para, por isso que ele volta para a casa do pai. Entendeu? A casa do pai dele, a casa no tempo celestial. O dono, o pai de família. Entendeu? Os irmãos entenderam? Tem certeza? Nenhuma dúvida, não? Ok. Então, a gente entendeu essa parte aqui, né? Agora a gente vai lá em... Vamos voltar lá em Apocalipse 6. Aqui foi só para ver o primeiro selo. Só o cavalo branco. Quem que é aquele ali? Todos abram. Todos abriram? Tá, então nós já estudamos bem aqui o primeiro selo. Agora tem um segundo selo. Pode ler uma passagem então dentro do... Pode. Apocalipse 6, falando aqui olhei diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco. Ele foi otorgado uma coroa. Em Salmos 20, Salmos 21 fala assim, ó, o rei se alegra na tua força, ó mestre, como é grande a sua felicidade pela vitória que nos proporciona. Tu lhe concedes o desejo do seu coração e não rejeitaste a súplica dos seus lábios. Tu o recebeste dando ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu concedeste vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhes deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Sim, tu constituís com grande bênção, perene e enches de alegria com a tua presença. Sim, o rei confia no mestre, por causa da sua lealdade do Altíssimo. Ele jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua destra atingirá todos os que te odeiam. No grande dia em que te manifestarás, farás deles uma fornalha ardente. O mestre engolirá em sua ira o fogo, os devorará. Estiparás na sua terra sua geração, com sua descendência na humanidade. Embora tremam o mal contra ti e elaboram ciladas terríveis, nada conseguirão, pois tu os colocarão em fuga quando mirares contra eles o teu arco. Ah, tremendo. Foram vários pontos. Pegou ali, colocou uma coroa na cabeça. Pegou agora no final do arco. O rei confia no mestre. O rei confia no mestre, exatamente. Gratidão. Salmos o quê? 21. Salmos 21, viu, irmãos? Lá. Depois vocês vão ler, porque ele deu muito. Não tem como repetir tudo, né? Salmos, na King James, Salmos 21. Os irmãos gravam aí e depois lê. Ok? Assim seja? Assim sim. Então vamos lá no segundo selo. 1h e 10 minutos, não está no primeiro selo. Só que tem que ser bem explicado, né? Os irmãos entenderam certamente ali, a gente fizemos o link, o irmão parar para poder ouvir ali o áudio, não tem como falar assim, eu não entendi. Não tem como falar, não entendi, porque tá tão bem explicado. Eu tava indo rápido que eu tava com 2 espadas, né, irmã Cátia? Acho que vou ter que guardar uma espada aqui, senão os irmãos não vão acompanhar, não. Ó, 2, ó, aqui, ó. Então vamos lá, Apocalipse 6, o segundo selo. A gente entendia que aqui eram as 4 faces do querubim, né? Só que isso era ensinamento de Sardes. E ela não tinha nos revelado ainda. Agora nos revelou. Correto. Não tinha falado nada. A gente continuava falando ali porque é o que a gente tinha aprendido, né? Só que a palavra de Yahweh, ela é viva. A palavra de Yahweh, ela vai revelar todos os pontos. Não vão ter nada de fermento. Essas partes importantes, nós não vai ser. Porque você imagina nós chegando lá no céu lá. Aí chega. Aí vai ser, agora tem que liberar o Cavaleiro Branco. Aí vai Yahshua, Micael e Gabriel. Vai. Tá errado esse trem aí, ué. Não é esse não, é outro, né? Não, nós temos que entender as principais partes.
Ok? E vamos compreender, vamos dizer assim, o resto que a gente tem que entender lá. Lá vai ficar tudo mais claro. Mas aqui nós temos que compreender, vamos dizer assim, entre aspas, eu falo básico, mas não é o básico, é um básico difícil. Mas lá vamos realmente compreender tudo, claramente. Inclusive esses aí que a gente vê, ó, é um sentado, é um cordeiro e um ancião. Aí você fala assim, nó 3, espera aí, como é que vai ser? Entendeu? Isso a gente não entende aqui, mas lá vai entender claramente como é que funciona, né? Aí vamos lá, segundo selo, ó. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu em cavalgadura um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada, né? Agora isso aqui é maravilhoso, é sabedoria tremenda. Por quê? Quando fala cavalo vermelho, fala de quê? Que o cavalo ali estava embebido com sangue também, correto? Vamos abrir lá em Apocalipse 19. 19 e 11. Ó, diz assim, ó. Estou na Yalxalam, viu? Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco. Ó o cavalo branco aí. Ó o cavalo branco. Cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Ó, ele julga e combate. Ele julga e combate. Aí tá combatendo. Vai ter sangue, não? Se ele combate, como é que você acha que ele combate? Entre aspas, tô falando assim no sentido aqui, ó, carnal, um exemplo. Nós vamos para uma guerra e nós vamos combater o inimigo. Aí chega lá e fala assim, não quero ferir eles. Não quero, mas não é isso. Por quê? Porque tem raça nessa terra que não era para estar aqui. Então Yah manda dissipar. É igual eu falava com Davi. Ó, você vai entrar naquele vilarejo ali, vai entrar naquela ali, você vai matar tudo. Vai matar tudo. Entendeu? Vai aniquilar todos, porque só tem raça. Eu não determinei que eles vieram à terra. Eles vieram de intruso. Então eu quero que extermina eles. Entendeu? Então porque ele combate, ele julga e combate com justiça. Então por isso que lá em Apocalipse fala assim, ó, e foi dado o poder dele tirar a paz, para que os homens se matem um ao outro. Ok? Aqui fala assim, ó, continuando, ó. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Entendeu? Há muitos diademas. 24 diademas. E traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele e sua família, que está junto com ele. Veste um manto embebido de sangue. E o nome que é chamado é Palavra de Yah. O exército do céu os acompanha. Acompanha em cavalos brancos, vestido com linho e brancura resplandecente. Ó, da sua boca sai uma espada afiada. Ó o primeiro cavaleiro e o segundo cavaleiro aí. Porque o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, o segundo foi dado uma espada. Por quê? Porque esses dois cavaleiros é o cavaleiro branco e vermelho. Por quê? Porque a roupa dele, a veste dele, está embebida de sangue. Entendeu? Tem uma passagem que acho que está em Isaías e fala assim, ó, por que a sua veste está salpicada de sangue? Como... Isaías o quê? Vamos abrir lá. Isaías, Yalxa 63. Isso que o papai explicou, né, que a Isabel caiu lá de cima. Isabel caiu lá de cima, continua. E aí foi pisoteada pelo cavalo. E aí sujou até os freios do cavalo. E aí ele ficou o quê? Embebido. Ficou o quê? O cavalo era branquinho e ficou vermelho. Ok? E por causa do manto também, né? Tem um manto também, que o manto é embebido. Você vê ali que o manto é embebido, ok? Vou fazer um link aí. É Isaías o quê? Isso. Fala assim, ó. Quem é esse que vem de Edom, de Borsla, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje? Machando, olha uma galága machador aí, ó, machando, na plenitude do seu vigor, sou eu que promovo a justiça, ó, eu que promovo a justiça, sou eu poderoso para salvar, ó, e por que essa cor vermelha no seu traje? Porque tuas vestes estão
suas vestes se parecem com as que alguém tenha pisado largar? Ó, sozinho pisei a Dora, no meu povo ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na minha cólera as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes. E com isso embebi toda a minha roupa, né? A palavra-chave aqui é essa aqui, ó. Porque tuas vestes parecem com alguém que tenha pisado largar, ok? Então o cavalo está vermelho porque ele está embebido de sangue também, correto? Mas aqui, o sangue é de quem? É embebido, que está na veste, correto? Agora vai em Lucas 19. Lucas 19. Você vai entender por que do cavalo vermelho. Ok? Ele era branco, né? Vai entender por que do cavalo vermelho. Tem dois entendimentos do cavalo amarelo, sabia, meu amado? Do amarelo? Qual que é? Um é que ele foi morto e saiu sangue. O outro é que ele ficou amarelo porque ele amarelou, porque eu vi o papai lá. Agora a gente entendeu por que amarelou, né? Verdade. Ó, diz assim, ó. Dizendo tais coisas, e Alcha encaminhava subindo para El-Shalom. Ao aproximar de Betfagé e de Betânia. Você falou aí para os irmãos onde é? É Lucas 19 e 28. 19 e 28. Bom, tem que ser rápido igual eu, irmãos. Lucas 19, 28. Dizendo tais coisas, e Alcha encaminhava à frente, subindo para El-Shalom. Ao aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos. E diz: ide ao povoado em frente, ao entrar encontrarei um jumentinho, amarrado que ninguém ele tinha montado. Solta e traz-o. E se alguém perguntar por que soltais, responde: o mestre precisa dele. Tendo partido enviado, encontraram como essas coisas disseram. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltaram o jumentinho? Responderam: o mestre precisa deles. Levaram-no então a Ialcha, estendendo suas vestes. Vamos traduzir aqui: estendendo suas vestes em bebida. Então é um cavalo branco que quando colocou as vestes ficou vermelho, porque as vestes é embebida de sangue. Faz um link com Isaías. Por que essas vestes que parecia com alguém que precisava largar, que ela está embebida de sangue? Aí ele colocando a veste em cima do jumentinho aqui. Por isso que ele se transforma no vermelho. Não é que se transforma, é que ele é o vermelho também. O branco e o vermelho. Assim seja? Entenderam? Aí o irmão tem uma pérola para falar. Agora você solta sua pérola. Vai. É porque o... entendemos que os 2 cavaleiros ali, um é branco, outro é vermelho. Quer dizer, é o mesmo. Vamos dizer assim, os 2, um branco e um vermelho. São 2 termos distintos. É o mesmo, mas assim, um vermelho e um branco. Agora fala aí. E a nossa primeira festa, a gente estava de branco e depois de vermelho. A primeira festa, a encontro do corpo com a encontro das águias, a gente estava de blusa branca. É igual aquela do irmão. Alguém tá com um meio, não, né? É igual a da irmã ali. E a segunda, a gente estava de vermelho. Aqui, ó. A branca. Mas não é essa, não. Mas a segunda, nós estávamos de vermelho. Entendeu? Então você vê aí, ó. Os 2 cavaleiros aqui é o meio personagem. Ok? Aí tem o terceiro e o quarto. Não vou entrar neles, não. Porque é sinceridade. Mas aqui, eu vou fazer um link, ó. Quando ele abriu o segundo selo, agora já estou em Apocalipse já. Todos abrem aí. Tá muito rápido. Isso. Não pode ter 2 Bíblias aqui, não. Não pode ter 2 Bíblias aqui, não, porque senão não vai longe. Já vai ler. Não. Aqui, ó. Todos abriram? Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz. Faz um link lá com o Evangelho de Lucas, que fala: ó, você acha que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a dissensão, que também é divisão, ok? É isso aqui, ó. De modo que os homens se matassem uns aos outros. Por quê? Olha só que tremendo também, irmãos. A gente entende que ele é o príncipe da paz. Não é o príncipe da paz? Essa terra está em paz
Fala assim, morte sempre existiu, mas está em paz porque o príncipe da paz está. Quando a paz for tirada, aí começa um matar o outro aqui nessa terra. Pior do que agora. Guerra e etc. Pode falar. Não, ligando o caso aqui do segundo cavaleiro, né? Foi concedido o poder de tirar a paz da terra, né? E esse a gente sabe quem que é e sabe que ele envia as duas testemunhas, né? Daí nas duas testemunhas diz assim, no capítulo 11, versículo 5. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo, que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é desse modo que deveriam morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar águas em sangue, de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes quiserem. Então, tipo assim, eles também vão tirar paz, né? Eles também vão causar... Vai causar aqui, exatamente. Irmão André Gari, irmão André, tem que acordar, irmão. Você está no meio de uma reunião com Machia. Entendeu? Não pode dormir, você não pode dormir aqui. Quer dormir, apaga e sai, vai dormir. Depois você ouve o áudio. Entendeu? O irmão tem que ficar mais esperto. Entendeu? Uma palavra maravilhosa, já tá dormindo. Ou não tá entendendo a mensagem, não sei o quê. Entendeu? Ou apaga sua imagem aí, não deixa mesmo. Porque imagina, indo pro mundo inteiro aí e ver um irmão dormindo. Tá desprezando a palavra de Al. Entendeu? Então não dorme. Então desliga a câmera, por favor. Assim seja. Exatamente isso. Vem para tirar a paz. Porque eles vêm aqui para tirar a paz. Pera aí, que o irmão... Dentro do que o irmão Jonathan falou aqui... Fala alto. Dentro do que o irmão... Fazer um adendo dentro do comentário do irmão Jonathan, que naquela condição que as duas testemunhas tiram a paz da terra, né? Aí quando você pega Apocalipse 11... Apocalipse 11, a partir do 9, diz assim, ó... E todos os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes. Exatamente. Vai vir pro cavaleiro, né, que tem o poder para tirar a paz. Exatamente, atormentando, né? Por quê? Porque quando ele vir para cá, quando as duas testemunhas vir para cá também, vai fechar o céu, não vai ter chuva. Vai ser calamidade. Calamidade. Pode falar, irmão Wilder, bem alto. Em Apocalipse 6, você estava lendo aí, irmão? Falou assim, ó. De modo em que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. Aí, fazendo um link aqui com Gideão, quando fala assim, ó. Enquanto os 300 soavam as trombetas, e Al fez que em todo o acampamento cada um voltassem a espada contra o seu companheiro. Nossa. Agora você vai achar as passagens, vai ler aqui para todo mundo ouvir. Juiz 7. Agora lê aí. Caça aí e lê bem alto. É exatamente isso. Eu vou fazer um link com a espada. Vocês vão ver que vai ter um link com a espada. 7, 22. Juízes 7, 22. Enquanto os 300 homens soavam... foi na King James, irmão? Que você leu? Então viu Gideão. Juízes 7, 22. Juízes 7, 22. Enquanto os 300 soavam as trombetas, Ial fez que em todo o acampamento cada um voltasse a espada contra o seu companheiro. Todos fugiram até Bet-seta, perto de Serera, até a margem de Abel-meula, defronte de Tebate. Exatamente, quer dizer, quando foi tocado ali os 300 eles mataram entre si, foram matando entre si, né? Uns aos outros. Então essa passagem é exatamente isso. Ó, poder de tirar a paz da terra, de modo em que os homens matassem uns aos outros. Mesma coisa lá que aconteceu com o Gedeão. Ó, irmão, é tremendo demais. Entendeu? E aí, que tá? Foi dado uma grande espada, correto? Beleza. Aí, só vou entrar aqui um pouquinho no terceiro selo. O terceiro selo fala assim, ó. Que o terceiro, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar. Vem. Reparei um cavalo branco
um cavalo preto, e o seu cavaleiro sentava na mão uma balança, né? A gente vê ali a questão ali do aferidor de medidas. Então ouvi um que parecia a voz de um grave vindo dentre os quatro seres viventes, exclamando, ó, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho, ok? Aqui é Gabriel falando, né? Gabriel falando. Quando fala não destruas o azeite e o vinho, quer dizer, irmão Felipe? O azeite quer dizer as duas testemunhas, né? O azeite, isso. E o vinho é a igreja. Né? É a igreja fiel, correto? Beleza. Você pegou aqui e foi entregue também uma grande espada no versículo anterior, né? O cavaleiro vermelho, correto? Vamos em 27:1. Yaush 27:1. Os irmãos que não sabem Isaías 27:1. Yaush. Tá acabando, viu? A Páscoa é domingo. Lembra? Lembra? Tá no YouTube, né? Hã? Aí vão ter que correr. Vai. Muito café. Ó, naquele dia e punirá Ial com sua espada dura, grande e forte. Faz o link que foi dado uma espada, beleza? Ó. Leviatã, serpente escorregadia. Leviatã, serpente tortuosa. Matará o monstro que habita o mar. Ótimo. Fez o link com a espada que foi dado para eles, não fez? Beleza. Agora eu falei para gravar o quê? Não destrua, não mexa, vamos dizer assim, no vinho, no azeite no vinho, ok? A vinha é a igreja, correto? Aí, versículo 2. Naquele dia, a vez de cantar a vinha graciosa. Eu, Ial, sou o seu guarda. Régua continuamente, para que não danifiques, vigila de dia e de noite. Eu não estou mais irado. Quem me reduzirá a um espinheiro ou um sarçal? Na guerra, hei de pisá-la e pôr-lhe fogo. Ou então, que busquem a minha proteção. Ó, que busquem a minha proteção. Façam as pazes comigo. Sim, fazem as pazes comigo. Mas a palavra-chave é assim, ó. Eu, Ial, sou o seu guarda. Rego continuamente, para que não danifique. Vigio de dia e de noite. Faz um link com o Gabriel falando assim, ó. Vocês podem fazer tudo aí. Só não danifique o azeite e o vinho, que é a vinha. É porque ele cuida. Só que assim como ele não obedeceu a primeira vez, quando ele subiu ali do Oriente, ele não vai obedecer a segunda. Entendeu? Ele é desobediente. Por isso que ele vai ter que morrer a espada também. Entenderam? Até aqui tá bom? Entenderam? Vamos. Pode. Diz assim, ou então que busquem a minha proteção, façam as pazes comigo. A gente lembra do amigo importuno, né? Que é aquela insistência. É, né? exatamente. Busquem a minha proteção. Exatamente. Né? Buscar, por quê? Porque a igreja hoje acha que vai estar debaixo da proteção de Zeus, de Esos. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ali não vai ser proteção. Ali não vai ser proteção. E aí... Pode fazer. Aí, ó. Agora que a gente leu o terceiro, vamos ler o quarto selo também. Que está escrito Malaquiel 3:11. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos dos vossos campos e para que a vinha não fique estéril no campo. Disse altos exércitos. Exatamente. Na semana que vem eu quero que você sente aqui do meu lado, mano. Pode ficar muito longe, senão. Exatamente isso. Aí tem o quarto selo, né? Aí tem um quarto selo. O quarto fala assim, ó. Quando ele abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro se chama Morte. Ó. E o lugar dos mortos o seguia de perto. E o lugar dos mortos seguia de perto.
Entendeu? Olha só para você ver, o lugar dos mortos. Por que fala? Vamos pegar na Yoshalá. Eu tô lendo, você tá devagar, não tá acompanhando, irmão. Eu tô a 200 por hora, você tá 60. Tem que ser igual eu. É Apocalipse 6. É. O que eu falei no princípio da reunião? Eu falei que ele vai no abismo e busca aqueles ali, correto? Busca aqueles ali. E sobe com eles, né? Ó, quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem, vi aparecer um cavalo amarelo pálido, né? Seu montador se chama Morte. E o Hades acompanha. Olha o Hades aí, que ele buscou lá embaixo. Vamos dizer assim, abismo. Que buscou lá embaixo e trouxe. Ele o acompanha o cavaleiro. Por quê? Porque não tem um contraponto do cavaleiro branco vindo com o seu exército? Esse aqui é o cavaleiro amarelo, o esverdeado, né? Aqui fala em esverdeado, aqui fala amarelo pálido. Vindo com seu exército também, né? Ó, ele foi dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. Beleza? Pegamos os 4 selos, correto? Depois que acontece isso tudo, aí vem São Paulo. Aí vai assim, ó, quando abriu o 5º selo, aí São Paulo tá vendo ali, ó. Não, mas ele já foi cavaleiro branco, já foi cavaleiro vermelho, já foi cavaleiro preto. Aí fala assim, ó. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas do que tinham sido imolados pela palavra de Yahweh e pelo testemunho do que eles delas tinham dado. E clamaram em alta voz: até quando? Até quando, mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí ele fala, né, o 5º selo. Agora a gente vai pegar um link. Aí a gente sabe que é São Paulo, tá debaixo do altar do incenso, tá clamando, invocando ali, né? Pedindo o quê? Pedindo justiça, né? Aí a gente vai lá em Salmos. Deixa eu ver que Salmos que é. Salmos 86. Quando Paulo morre, ele já sobe como alma vivente. Já sobe como alma vivente. Entendeu? Exatamente, já sobe como alma vivente. Oi, irmão Paulo. No Salmo 55 também, dá uma olhada. Salmos, fala sobre o quê? Fala sobre o quê? Eu acho que é Shaul clamando também. Não, mas a gente vai ler aqui, então a gente vai lá depois. Só para não perder o link, ok? Salmos 86. A gente passou ali os 4 selos, aí chegou o 5º. Aí o 5º é ele clamando, ele invocando, ele pedindo. Até quando, mestre santo verdadeiro? Tardará e fazer justiça comigo. Aí Salmos 86. Ó. Diz assim, ó. E quer dizer, ele tá no templo. A palavra fala assim, ó, que meus ouvidos estarão atentos. Tudo que for falar nesse lugar, dito nesse local, né? Aí fala assim, ó. Aí agora você tem que ter sabedoria. Coloca como se fosse São Paulo falando aqui. São Paulo, ó. Inclina teu ouvido, Ial, responde-me. Aí ele clavando lá. Até quando, mestre santo e verdadeiro? Aí fala assim, ó. Inclina-te teu ouvido, Ial, responde-me, ó. Pois eu sou pobre e indigente. Ó. Guarda-me, pois eu sou teu fiel. Salva o teu servo que em ti confia. Porque ele colocou a confiança no braço. Ó. Tu és meu Ial. Tem piedade de mim, mestre. Pois é a ti que eu invoco todo dia. É a ti que eu invoco. Ele está clamando todo dia e noite. Ó. Pois é a ti que eu invoco todo dia. Alegra a vida do teu servo. Quer dizer, dá-me um corpo. Alegra a vida do teu servo. Pois é a ti, ó mestre, que eu me elevo. Tu és bom e perdoas, mestre. É cheio de amor com todos os que te invocam. Ial, atende minha prece. Ele está ali orando. Ial, atende minha prece. Considera minha voz suplicante. Eu grito a ti no dia da angústia, pois tu me responde, mestre. Entre as entidades não há outro como tu. Nada se iguale a tuas obras. Todas as nações,
todas as nações que fizestes virão adorar-te e dar glória ao teu nome, mestre. Pois tu és grande, faz maravilhas, tu és Iau, tu és o único. Ensina-me teus caminhos, Iau, e caminharei segundo a tua verdade. Unifica meu coração para temer o teu nome. Eu te agradeço de coração, mestre meu Iau. Darei glória ao teu nome para sempre, pois é grande o teu amor para comigo. Tiraste-me das profundezas do Sheol, tiraste da morte e colocaste no altar do incenso como alma vivente. Ó Iau, os soberbos se levantam contra mim. Ó o fariseu lá, eu não sou como esse publicano aí não. Ó Iau, ele invoca, ó Iau, o soberbo levanta contra mim. Um bando de violentos persegue a minha vida. À sua frente não há lugar para ti. Tu, mestre, Iau, de piedade e de compaixão, lento para a cólera, cheio de amor e fidelidade. Ó o cavaleiro fiel e verdadeiro aí. Volte para mim, tem piedade de mim. Concede tua força ao teu servo, tua salvação ao filho da tua serva. Realiza um sinal de bondade em mim. Meus inimigos verão e ficarão envergonhados. Pois tu, Iau, me socorre e me consola. Dá um corpo a ele. Aqui, ó. Tu me socorre e me consola. Consola o quê? Dá um corpo a ele. Você vê que é a oração de Davi aqui, mas quem está falando aqui é Saulo Paulo. Tem piedade de mim, o publicano. O publicano. Genial. Tem piedade. Exatamente. Qual que é a passagem, Malidiane? Salmo 55. Vamos lá em Salmo 55. É bem grandinho, mas eu acho que é para ler, eu sou rápido. Os irmãos têm que ser rápidos para poder entender. 55? Dá ouvido à minha prece. A mesma coisa, dá ouvido à minha prece. Ó Iau, não te furtes a minha súplica. Dá-me atenção e responda-me. Estou divagando em meu lamento. Estremeço a voz do inimigo, frente aos gritos do ímpio, do ímpio. Faze recair os males sobre mim e me acusa com raiva, acusando o publicano lá. O acusador. Meu coração se contorce dentro de mim. Sobre mim cais terrores mortais. Medo e temor me penetram. Um calafrio me envolve. E eu digo, quem me dera ter asas como pomba para sair voando e pousar. Sim, eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Encontraria logo um refúgio contra o vento da calúnia. Tá vendo que ele tá voando pro deserto e encontraria um refúgio? O refúgio que Filadélfia tá hoje. Ele viria para cá. Encontraria logo um refúgio contra o vento da calúnia. E o furacão que devora, mestre, e a torrente da sua língua. Sim, eu vejo a violência, a discórdia na cidade. De dia e de noite eles rondam por cima das muralhas. Dentro dela há maldade e tormento. Dentro delas há ruínas. Há ruínas aí. A opressão e a fraude. Nunca se afaste da sua praça. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Mas meu adversário, se ele levasse contra mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, homem, como eu, meu familiar, meu confidente. Saboreávamos juntos a intimidade. Da casa do Iau andávamos com emoção. Caia sobre ele a morte, desça vivos ao Sheol, pois o mal se hospeda junto deles, está no meio deles. Eu, porém, invoco a Iau, e Iau me salva. De tarde, pela manhã e ao meio-dia, me queixo gemendo. Faz um link
que o Espírito intercede com gemidos. Ele ouve o meu grito. Em paz, ele resgata a minha vida da guerra que me fazem, pois estão em processo contra mim. E ao ouvirá, os humilhará. Faz um link com o fariseu lá, fala assim, ó, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E ele está entronizado desde a origem, ó, e ao ouvirá e os humilhará. Ele que está entronizado desde a origem. Para eles não existe emenda. Ele não teme Ial. Olha só para você ver aqui, ó. Ó. E ao ouvirá os humilhar. Vai humilhar quem? Esse aqui, ó. Ele que está entronizado desde a origem da terra. Para eles não existe emenda. Eles não temem Ial. Não é que não teme Ial da luz inacessível. Não teme aquele que recebeu o nome de Ial. Ó, ele estende a mão contra os seus aliados, violando a sua aliança. Sua boca é mais lisa do que o creme, mas o seu coração está à guerra. São suaves como óleos suas palavras, porém são espadas fora da bainha. Descarrega teu fardo em Ial, e ele cuidará de ti. Ele jamais permitirá que o justo perece. O justo perece. Tropece. E tu, ó Ial, tu os fazes descer para o poço profundo. Estes homens sanguinários e impostores, antes da metade de seus dias. Quanto a mim, confio em ti. Exatamente. Shaul Paulo aqui falando. Então nós estamos num nível de maturidade, irmão, que a gente consegue entender agora quando é Shaul Paulo que está falando pelo Espírito. Por quê? Não é Shaul Paulo que está falando, é o Espírito que fala por Shaul Paulo. Entendeu? Não é Shaul Paulo lá. Shaul Paulo estava nem vivo aqui. Só que era o mesmo Espírito que estava ali em Davi, quando fez isso aqui, era o Espírito que foi lá para Shaul Paulo. Então ele já escreveu inspirado pelo Espírito, que isso aconteceria. Né? Então é essa a forma de entender a palavra de Ial. Assim seja? Assim seja. Os irmãos têm mais alguma dúvida sobre esse ensino? Não? Nada? Não. Sério? Nada? Tem certeza? Oi? Ali em Daniel 7, ali, como o irmão falou, milhares, milhares de milhares. Ali qual que é a colocação de milhares, milhares de milhares? Miríades e miríades, o servia. A gente entende os querubins que servem, que são a função deles é servir, porque a face principal dele é de touro, que é servir. E os milhares o assistia, a gente entende até agora, que eu não sei se é o correto, mas a gente entende até agora, que ali é o tribunal que toma assento. E ali tem aqueles que assistem, entendeu? No caso que os milhares de milhares, que é os querubins? Não, os que servem que é os querubins. Os querubins, mas qual a condição ali? Tem dois grupos. Quer ver, ó, vamos lá. Ah, que eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Milhares. Milhares é milhões. Por isso que fala assim, o exército é 200 milhões. E 2/3 deles é fiel. Então, quer dizer, vamos fazer uma conta rápida, 400 milhões. Quando fala assim, ó, miríades assistia. Miríades. A gente não sabe ali o que é. Milhões, miríades, mais que milhões, menos que milhões. Miríades, acho que é um grupo de 10 mil. É, não sei. Pesquisei, miríades é 10 mil. Eu falo uma quantidade. É, tipo uma quantidade assim. Mas então o que a gente entende que o milhares o serviam é os querubins que servem ele, entendeu? E miríades o assiste, entendeu? Por quê? Porque numa casa tem aqueles que servem, tem um filho e tem os servos, entendeu? Tem um filho e tem os servos. E quando fala milhares, a gente lembra de milhões de anos em festa. Milhões de anos em festa. Não é os 144 mil, porque não é milhões. Não é milhões, porque aqui não pode ser os servos, porque não é milhares. Os 144 mil não é milhares, entendeu? Os 144 não é milhares. Milhares são os querubins lá, que estão lá. Aí eles são milhões, porque nós já entendeu ali, igual o irmão falou aqui mesmo, de Hebreus 12, né? É 12? Hebreus 12 que fala, né? Que milhões de anjos em festas. Entendeu? É esse que serve. Por quê? Porque a criação do quinto dia, ela foi feita para servir a criação do sexto dia. Entendeu? Ela foi feita para poder servir a criação do sexto dia. Só que por um pouco de tempo isso inverteu. Entendeu? Hoje, a criação do quinto dia está escravizando a criação do sexto dia, a criação do homem. Né? Por quê? Porque você vê que quem ficou naquela terra foram os lavradores e os viticultores ali, os lavradores, ali na terra. E eles plantam. E vem os querubins e pega tudo deles, entendeu? Então tem que ser ao contrário.
Não é que pegaram tudo deles, mas é os querubins trabalharem, né? Não é que os filhos de Acha vão ficar à toa, não, preguiçosos não. Mas eles trabalharem e compartilharam o alimento conosco, entendeu? Como o papai explicou antigamente, como o reino dos filhos de Acha era um reino dividido, a casa dos querubins sobrepôs a casa dos filhos de Acha. No quinto dia sobrepôs a Sobrepôs, é. Só que agora volta à condição que é para ser, né? Assim seja? Assim seja. Alguma dúvida? Algum adendo? Os irmãos podem fazer adendo. Eu dou permissão para poder fazer algum adendo. Tem alguém que quer fazer algum adendo? Nada? Os irmãos não querem nem falar. Os irmãos da live. Hã? Os irmãos da live entenderam a mensagem, irmãos? Entenderam, irmão? Dá um joinha para ver se entendeu. Irmã Débora, entendeu, irmã Débora? Tem um adendo? Não, irmã Débora? Não. Não, fico muito feliz de ver os irmãos entendendo tanto assim, ué. Mas também, né, irmão? O papai explicou tão bem ontem, né? E hoje a gente só reforçou e ficou claro, né? Só um ponto, irmão. Só um ponto que eu vou ler aqui para os irmãos. Em Zacarias 2. Vamos lá. Zacarias 2. Página 1669. Para provar que esse segundo cavaleiro vermelho, ele realmente não é um querubim. Que ele realmente é um homem. Que é Yahshua Micael, ok? Um homem, não é um querubim. Ó. No 24º do 11º mês, no segundo ano de Dário, a palavra de Yahweh me foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Ado, nesses termos. Ó, eu vi uma visão durante a noite. Você falou 2. É 1:7. Ó, eu falei 2? 1:8, pega aí, 1:8. Ó, eu tive uma visão durante a noite. Eis que um homem montado um cavalo vermelho estava parado entre as murtas. As murtas é moita, tá? E havia um vale profundo atrás dele. Estavam cavalos vermelhos, alazão e brancos. E eu disse: quem são esses, meu mestre? Disse-me o anjo que falava comigo: vou te mostrar quem são esses. Este é o homem, é o homem que estava, e o homem que estava entre as murtas respondeu: esses são os que Yahweh enviou para percorrer a terra. Então eles se dirigiram ao anjo de Yahweh, que estava entre as murtas, e disseram: acabamos de percorrer a terra, eis que toda a terra repousa e está tranquila. Só até aqui, não vou adentrar mais não, que é um estudo mais complexo, tá? Mas a gente vê aqui que é um homem que está montado no cavaleiro vermelho aqui, no cavalo vermelho, entendeu? Então ali nós entendíamos que é um querubim, só que não é. Aqui mostra que é um homem. Depois eu trago um entendimento completo para os irmãos, ok? Assim seja? Ok, assim seja. Então vamos dar grato aí, acho grato aí. Algum irmão tem mais algum adendo, alguma coisa para falar? Nada, nada? Pode ser Micael? Você acha ainda, irmã? Você acha? Você acha que esse homem pode ser Yahshua Micael? O que você acha? Quem que é esse homem, irmã? Porque ele está em guerra. Esse é lógico que é Yahshua Micael. É o mesmo cavaleiro de Apocalipse 6. Entendeu? É o mesmo cavaleiro. Aqui no início, quando você leu aqui, ó, no segundo ano de Dário, né? Aqui são 2 anos, 11 meses, 24 dias. Eu acho que é quase o período que a gente está hoje. Mas ainda vai entrar pro terceiro ano depois da manhã. Pois No segundo ano. 24. 25, 26, 27. Aqui tá faltando 6 dias. E já tava aqui quinta, sexta, sábado, domingo. 3 dias. Quase, hein? Nossa, é mesmo, hein? No 24º. No segundo ano de Dário. 2 anos, 11 meses, 24 dias. Não, quase, hein? Será? Assim seja, irmãos? Assim seja, então. Vamos agradecer ao papai, fazer a bênção sacerdotal. Os irmãos da live entenderam? Tudo? Assim seja, né? Então vamos agradecer ao papai e fazer a bênção sacerdotal.
grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Que Yah te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. E Yah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yah levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Assim seja, irmãos. Da paz de Yahusha.